Olá, meu nome é Murilo, eu sou aluno de mestrado do programa em Biologia da Relação Parasita Hospedeiro, orientado pela professora Fátima Ribeiro Dias. Hoje vou apresentar o seguinte estudo: lipofosfoglicano de leishmania induz a produção de interleucina-32 de maneira dependente dos receptores TOL4 e NOD2 em células mononucleares humanas. No Brasil, várias espécies de leishmania são responsáveis por causar a leishmaniose tegumentária americana, porém as duas principais espécies são a leishmania brasiliensis e a amazonensis. A resposta imune é extremamente importante para o controle da infecção. Na resposta imune inata, vários receptores são estudados e já foi visto que o receptor TOL4 ele é importante para o reconhecimento do parasito, como o receptor NOD2, que também é importante para o reconhecimento em controle intracelular. Já foi visto que uma citocina chamada IL-32, ela participa da imunopatogênese da LTA, porém não se sabe qual molécula de leishmania é capaz de induzir essa produção. E como o LPG, o lipofosfoglicano, é o principal glicoconjugado citado em leishmania e já foi vista a sua interação parasito-hospedeiro, decidimos então investigar se o LPG ele é capaz de induzir a produção de interleucina-32 em células humanas. Então, decidimos avaliar se o LPG de leishmania amazonensis e brasiliensis é capaz de induzir a produção de IL-32 e se ocorre de maneira dependente do receptor TOL4. Foram extraídos PBMCs e essas células foram estimuladas por LPG, promastigotas e L15 e incubadas e após esse período coletadas sobre nadantes para dosagem por ELISA. Podemos observar que ambos LPGs em relação aos parásitos inteiros, levou à produção de IL-32. Portanto, a leishmania induz IL-32 e esses dados indicam que o LPG ele é importante molécula nesse processo. E decidimos bloquear o receptor TOL4 com LPS de Bartonella-Quintana. Podemos observar que ocorreu a redução de IL-32. Então, o TOL4 reconhece o LPG como um pump de leishmania e induz a produção dessas células. Assim, decidimos avaliar se o LPG é capaz de induzir a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, também de maneira TOL4, e se está relacionado à produção de IL-32. Assim, PBMCs também foram estimulados e podemos observar que o LPG de ambas espécies foi capaz de induzir a produção de IL-6 e IL-1-beta, e que existe uma correlação positiva entre a interleucina-32 e a produção de IL-1-beta e IL-6. Então, decidimos avaliar o curso temporal. Podemos observar que a IL-32 ela se eleva no período de 12 horas e só após esse período surge a produção de IL-32 e IL-1-beta. E também, quando bloqueamos o TOL4, podemos observar a redução de IL-1-beta e IL-6. Então, o LPG de leishmania, ele induz a produção de IL-32, IL-6 e IL-1-beta. E é dependente do TOL4. E existe uma correlação positiva, e a IL-32 leva à produção das outras citocinas pelo LPG. E decidimos avaliar se o TOL4 ele pode ser internalizado com a célula após interação com o LPG. PBMCs foram incubados e marcados pelo TOL4 de membrana, TOL4 intracelular e TOL4 total. Podemos observar em relação ao TOL4 total que não houve diferença entre o tempo de incubação. Porém, no TOL4 de membrana intracelular, podemos observar que no período de 2 horas houve uma reciclagem ou a nova expressão do TOL4. Por fim, as evidências indicam que o LPG pode depender da internalização do TOL4 para a sinalização e indução de citocinas. E também avaliamos o envolvimento do receptor NOD2. Os PBMCs foram estimulados por ponatinib, que é o inibidor da via do NOD2, e podemos observar que ocorreu também a redução da produção de IL-32. Portanto, a via do receptor NOD2 é importante para a produção de IL-32. Portanto, o LPG de leishmania, ele induz a produção de IL-32, e a IL-32 leva à produção de IL-1-beta e IL-6, que ocorre de maneira dependente do TOL4, e ele é internalizado junto com o LPG. E também há o envolvimento do receptor NOD2. Então, essa indução ocorre de maneira dependente dos receptores TOL4 e NOD2 em células humanas. Obrigado.